Fala aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal O Palpiteiro. Pessoal, hoje eu quero conversar com vocês aqui sobre um assunto que na verdade eu já conversei uma outra vez, já fiz vídeo sobre esse assunto falando isso uma outra vez, mas eu senti necessidade de falar de novo, porque ontem eu vi um comentário num vídeo de um canal que eu sou inscrito. O canal é o canal do Júnior Araújo, né? Que é um canal muito bom, para quem não conhece aí eu recomendo. Ele fez um vídeo lá e tinha um comentário de um cara lá que me incomodou bastante, não só por esse comentário, porque eu já vi várias pessoas já falando esse mesmo tipo de argumento. Geralmente esse pessoal aí da direita, esses direitopatas, né, assim como eles nos chamam de esquerdopatas, a gente chama de direitopatas, né, devolve na mesma moeda, né. Esse pessoal aí geralmente sai com esse argumento, né, com essa historinha de defender os empresários, primeiro dizer que os esquerdistas demonizam os empresários. E segundo dizer que os empresários eles são bonzinhos porque eles geram empregos. Eles são, né, como eles são bonzinhos, né, como eles são gente fina, né? Como os empresários são bonzinhos, né, como eles são gente boa, né? E esse argumento sempre me incomoda, então por isso que eu quis voltar a fazer esse vídeo aqui para dizer para vocês o primeiro seguinte: a esquerda não demoniza os empresários. Essa é a primeira coisa, tá? A esquerda não demoniza empresário. O que a esquerda faz é lutar pelo direito dos empregados, dos trabalhadores, tá? É defender que os trabalhadores tenham direitos. Por quê? Porque o trabalhador, o empregado, ele é o lado mais fraco da relação trabalhista. Eu nem preciso explicar o porquê, né, pessoal? Acho que todo mundo aqui, se parar para refletir 5, 10 minutos, vai entender o porquê que o empregado ele é o lado mais fraco nessa relação, tá? Então, por isso que a esquerda faz é defender o lado do empregado. É defender que exista uma regulação entre o empregador e o empregado, para que não existam empregadores que excedam e se aproveitem e explorem os empregados, tá? Explorem mais do que já exploram, né? Segundo a teoria da mais-valia, mas eu não vou entrar aqui nesse mérito, não vou destrinchar essa história, isso é assunto para um outro vídeo, tá? Então, é isso que a esquerda defende, é o direito do trabalhador, tá? A esquerda não demoniza empresário nenhum, isso tem que ficar bem claro. Ah, mas vocês sempre estão brigando com os empresários. Não, a gente briga com o empresário que não cumpre direitos trabalhistas, que não cumpre com as suas obrigações como empresário. Isso a gente realmente critica, isso a gente realmente quer que se lasque o cara. O cara vai aprender da pior forma possível sendo processado mesmo. Isso realmente. Agora, o empresário que cumpre com as suas obrigações trabalhistas corretamente dentro da lei, não tem por que a gente perseguir, não tem por que a gente reclamar, tá? Ah, mas o empresário gera emprego. O empresário ele gera emprego. O empresário tem o seu papel de importância na economia. Lógico que tem, ninguém está dizendo o contrário. Pelo menos nós aqui da centro-esquerda, da esquerda moderada, por assim dizer, que ainda aceitamos o sistema capitalista, né? Nós reconhecemos que o empresário tem, sim, importância para a economia. Só que tem que ficar claro uma coisa: o empresário ele não gera emprego porque ele é bonzinho. Porque, eu vou abrir uma empresa porque o meu objetivo é dar emprego para as pessoas. Isso aí não existe, né, porra? Né? Quem fala isso me parece uma criança, né, meu? Qual que é o objetivo de um empresário? É ganhar dinheiro. O objetivo de um empresário é auferir lucro. Quanto mais lucro ele tiver, melhor. Esse é o objetivo de um empresário. Tá? Então, quando uma pessoa pensa em abrir uma empresa, começar um negócio próprio, seja abrindo uma empresa ou como autônomo, enfim, não importa aqui,
O objetivo dela é ganhar dinheiro. Quanto mais lucro ela tiver, melhor. Quanto mais lucro ela tiver, melhor. Esse é o objetivo. Ninguém abre empresa porque é bonzinho, porque quer dar empregos. O emprego é uma consequência. Ah, mas o empresário gera emprego. Gera, mas ele gera como uma consequência da necessidade que ele tem de ter mão de obra na empresa dele para a empresa dele poder produzir. Senão a empresa dele não produz. Se a empresa dele não tem mão de obra, ela não consegue produzir. Então é uma necessidade, é uma consequência. Não é o objetivo dele. Aquilo ali não é o objetivo dele. É uma consequência da atividade dele. Agora, pode ter certeza que se esse empresário pudesse substituir os seus funcionários por máquinas que a longo prazo se mostrariam num melhor custo-benefício, ele substituiria. Pode ter certeza. Pode ter certeza que ele substituiria. Só para citar um exemplo, eu vou citar o exemplo da área onde eu trabalho, da área profissional onde eu atuo, que é a área de topografia, área de agrimensura, de levantamentos de terreno, medição de terreno, etc. Tá? Antigamente, lá pelos anos 60, 70, até os anos 80, meados dos anos 80, as empresas nessa área elas tinham muito mais funcionários do que tem hoje. E por quê? Por que tem menos hoje? Porque a gente tem o quê? A evolução tecnológica. Palpiteiro, você está reclamando da evolução tecnológica? Não estou reclamando. É óbvio que a evolução tecnológica é boa. Só que eu estou usando esse exemplo para mostrar para vocês como as máquinas substituem a mão de obra. E se o empresário puder, ele vai substituir a sua mão de obra por máquinas. Ele vai. Porque a máquina trabalha muito mais e muitas vezes fica lá dia e noite ligada direto. A máquina não tem direitos trabalhistas, a máquina não tem uma série de coisas que para o empresário se torna mais barato. Por quê? Porque ele quer oferir lucro. Quanto mais lucro ele oferir, melhor. É simples assim, pessoal. Entendeu? Estou falando a realidade. Se vocês estão se ofendendo com isso, se vocês se ofendem com isso, o problema é de vocês. Essa é a realidade. Tem um cara aqui no canal, aqui que é inscrito no meu canal. Eu não vou citar nomes porque não há necessidade. Mas esse cara é um inscrito que participa bastante aqui. Não tem nada contra ele, nem conheço o cara, inclusive, né? Mas ele participa bastante aqui, discordo de muita coisa que ele fala. E esse cara, ele vai saber quem é, tá? Esse cara, ele volta e meia, ele vem aqui dizer, né, que ele é dono de empresa, que ele tem uma empresa tal, e que ele tinha, ou ainda tem, não sei, agora não lembro exatamente, vamos colocar como tinha, que eu acho que ele tinha funcionários que ele considerava como improdutivos, como preguiçosos, vagabundos e não sei o quê. Foi a primeira, né, ele sempre diz isso, sempre dá esse exemplo, né? Qual foi a primeira coisa que eu disse para ele? Por que você não mandou embora esses caras? Se você tem funcionários na sua empresa que você considera como vagabundos, como improdutivos, como preguiçosos, que não estão trazendo o retorno que você gostaria que trouxesse, por que você não manda embora? Enfim, se você tem funcionários que não trabalham do jeito que você gostaria, por que você não os manda embora? Você pode fazer isso, meu amigo. Ao invés de ficar reclamando dos caras, dá a conta para os caras e contrata quem você acha que vai lhe ser mais útil. É simples assim. Mas é porque vão me processar, vão me botar na justiça. Meu amigo, se você não fez nada de errado em relação aos direitos trabalhistas deles, você pode ficar tranquilo que você não vai ser condenado na justiça do trabalho. Então você fique sossegado. Se você não deve nada para eles,
não tem por que se preocupar. Mas mesmo assim, isso é gasto, porque se eles me botam na justiça do trabalho, eu vou ter que gastar com um advogado, perder o meu tempo e não sei o que lá. Meu amigo, isso é um risco inerente ao seu negócio. Quando uma pessoa vai abrir uma empresa, tá? Ela tem que estar ciente, que existem riscos que ela vai assumir. Esse é um dos riscos. Ser levado à justiça trabalhista por um funcionário é um dos riscos. Até por isso eu acho que o dono da empresa ele tem direito a oferir lucro, na minha opinião. Tá? Ele tem direito a oferir lucro, claro, num certo limite razoável, mas enfim, não vou entrar aqui nesses detalhes agora. Mas sim, ele tem direito a oferir lucro. Por quê? Porque o risco do negócio é dele. O risco do negócio é dele. Então ele tem esse direito. Agora, não quer ter riscos? Não abra o negócio. Ninguém obrigou você a abrir uma empresa. Ninguém te obrigou a isso. Você abriu porque quis. Não quer ter esse risco? Ah, mas eu não quero ter esse risco. Eu acho ruim. Então não abra. Não abra. É igual um sujeito que uma vez eu discuti no Facebook, que ele é um cara neoliberal, eu conheço ele pessoalmente, é um cara da família da minha esposa aí, né, primo da minha esposa, conheço ele pessoalmente, e uma vez ele veio discutir comigo, ele é todo neoliberalzinho, né, defensor de Estado mínimo e etc. E ele veio discutir comigo aí sobre esse assunto relacionado à reforma trabalhista que o Temer implantou, que é essa tal reforma aí, se o empregado perder na justiça, né, ele é condenado a pagar, ele pode ter que pagar as custas do processo, inclusive as custas de advogados da empresa. E ele veio dizer que isso está certo. Eu falei para ele, cara, você não enxerga que isso é uma forma de desencorajar os trabalhadores a entrarem na justiça para requererem os seus direitos? Se o trabalhador está certo, está tendo seus direitos, está tendo seus direitos desrespeitados, ele vai se sentir com medo de entrar na justiça, porque se ele perder, se por acaso ele vier a perder, ele vai ter que pagar, ele não vai ter dinheiro para pagar. Então você não sacou isso, que isso aí é o maior absurdo. Mas não está certo, e se o trabalhador está errado, né? Cara, quem vai dizer se o trabalhador está errado ou não é o juiz, ou os juízes, porque a justiça do trabalho você pode ter várias, né? Você pode fazer apelação, né, para várias instâncias, né? Mas enfim, quem vai dizer se está certo, se tem direito ou não, são os juízes, não é o empregado. E na grande maioria das vezes, o empregado tem direito sim. Na grande maioria das vezes, esmagadora maioria das vezes, o empregado está certo sim no que ele está reclamando. Porque não é certo, o empresário tem que pagar se ele tiver com a razão, tem que pagar advogado, não sei o que, isso não é certo, meu amigo. Isso é um risco inerente a quem vai abrir uma empresa. Faz parte do risco do negócio. Não quer correr riscos? Não abra a empresa. Agora, não quer ter risco, quer abrir uma empresa e não quer ter riscos? Então divida o lucro com os seus funcionários. Aí transforma a sua empresa numa cooperativa, sei lá, em qualquer outra coisa, e divida o lucro com os funcionários. Aí o lucro não é seu mais, o lucro é de todos, e você já não é mais o dono. Todos são donos. Aí tudo bem, aí você divide os riscos. Agora, a partir do momento que você quer o lucro para você, porque você é o dono, tudo bem, é um direito seu, mas assuma os riscos do negócio. Se não quer ter riscos, não abra uma empresa. Simples assim. Simples assim. Tá? Então, parem com essa ladainha de que porque o empresário ele gera emprego, ele é bonzinho. Não, o empresário gera emprego não é porque ele é bonzinho, é porque ele precisa de mão de obra. É o primeiro ponto.
Ele precisa de mão de obra. Se ele pudesse substituir essa mão de obra humana por máquinas, ele substituiria. Então parem com essa ladainha. Tá? E segundo, a esquerda não demoniza empresário nenhum. O que a esquerda faz é defender os interesses dos trabalhadores, porque a esquerda sabe que o lado mais fraco nessa relação é o empregado. Então a esquerda ela quer que o Estado regule a relação trabalhista e defenda o interesse dos trabalhadores, o direito dos trabalhadores. Ponto. É só isso. Tá? Parem com essa falácia de vir dizer, ah não, porque quanto mais direito, igual temos aí o Bolsonaro, que vive repetindo essa frase aí, né? Não, porque o trabalhador brasileiro tem que escolher mais direitos e menos empregos, ou mais empregos e menos direitos. Isso aí é uma falácia. O que causa desemprego não são os direitos trabalhistas. Tá? Não é a existência de direito trabalhista que causa desemprego. Tá? Então é uma falácia que a direita toda no Brasil repete. Beleza, pessoal? Então acho que já ficou longo demais esse vídeo até, inclusive. Aquele abraço para vocês e até a próxima.